em dias em que o Senhor ele tem falado muito com a igreja. E nós precisamos aprender a reagir com a voz que o Senhor está falando para nós. E hoje pela manhã, ou vou dizer para vocês, desde quarta-feira o Senhor está falando conosco. E eu quero dizer para você que o Senhor ele está ouvindo o teu coração mais do que as tuas palavras. Ele está ouvindo mais as tuas atitudes do que propriamente as tuas palavras. Amém? Nós tivemos um exemplo de Ana, quem sabe qual Ana eu estou falando? Qual Ana, pastor? Né? Das Anas da Bíblia, quantas Anas tem? Não precisa contar que são bastante. Mas Ana, mãe de Samuel, ela chegou a um momento que ela, diante do Senhor, ela balbuciou. Ela chegou diante do sacerdote e ela chorava, ela mexia a boca, mas ela não falava nada. Quando o marido de Ana, que o nome dele é Eucana, Eucana era marido de Ana, e Ana queria ter um filho, e ela não conseguia ter o filho. E ela era desprezada por ela não conseguir dar o filho ao marido. Mas ela chegou no templo, se jogou no templo, e ali ela chorou. Ela gemeu. E o sacerdote, olhando para ela, ele achou que ela estava embriagada. Essa mulher, para de beber, mulher. E ela, para ele, eu não estou embriagada. O meu coração. E ali ela começou a dizer como ela estava. E ela começou a balbuciar o que estava dentro do coração dela. E quando ela disse o que ela estava fazendo, o sacerdote ali olhou para ela e falou assim: vai, receba. Receba o que você pede. E a palavra diz que ela recebeu conforme a oração do coração. E nós sempre falamos que tudo que você faz dentro da igreja, não apenas dentro da igreja, mas na presença do Senhor, tem que ter o teu coração. Tem que ter a tua entrega, uma realidade dentro de você, falando mais do que as tuas palavras. Atitudes falam mais que palavras. Nós ouvimos do Senhor, até mesmo em 1 Coríntios, no capítulo 13, estava ali falando sobre o amor. E lá no finalzinho ele diz assim: você pode ter todos os dons, você pode fazer tudo, sem amor você não pode fazer nada. Agora vamos pensar um pouco mais. Como o meu coração pode pedir alguma coisa do Senhor e ser respondido? Sendo que a palavra também diz que o coração do homem é enganoso. Então eu já não vou mais orar com o meu coração, vou orar com a minha boca. O Senhor, Ele está dizendo que você precisa ter entendimento sobre aquilo que você está fazendo. Nós, queridos, nós somos todos cheios de falhas e erros. E agora eu quero que você ore por mim, amém? Feche os teus olhos ou estenda as suas mãos. Pai, ouça, Senhor, a oração do teu povo. Ouça, Senhor, o coração do teu povo, Senhor, em relação a esse altar, para trazer aquilo que está segundo o seu coração. Que a minha mente seja usada pelo Senhor para pensar o que o Senhor deseja que eu pense e falar exatamente aquilo que está no seu coração. Deus, que haja transformação, que haja mudança, mas que haja principalmente neste lugar o Senhor ministrando os nossos corações. Damos liberdade aos anjos ministradores para ministrar os nossos corações em áreas específicas que precisam do Senhor. Ministra. Anjos do Senhor têm total liberdade de agir neste lugar, mas somente aquilo que vem da parte do Senhor seja neste lugar e esteja neste lugar e ministre os nossos corações, porque nós não queremos entrar e sair da mesma maneira, queremos entrar neste lugar onde a tua presença está e ali sermos transformados. Deus, que não seja apenas palavras de mais um domingo,
ó Deus, cheias, ó Deus, de emoção, cheias, ó Deus, de palavras, sem transformação. Precisamos do Senhor. Tu tens a palavras de transformação. Tu tens a palavras de vida. Tu tens a palavra que vai dentro do nosso coração. Vê, Senhor, o nosso interior, as áreas negras do nosso coração e retira toda mácula, toda mágoa, toda angústia, todo sentimento que não provém do Senhor. Por isso, Senhor, a Ti nós clamamos cura, libertação, salvação em nome de Jesus. Amém? E o nosso coração, ele é enganoso. Ele é enganoso. Maldito o homem que confia no homem. Até desculpa para alguns não ouvirem a palavra de alguns homens de Deus. Porque dizem, maldito o homem que confia no homem. Jesus era homem? Então cuidado com o que você fala. Ele veio em carne para desfazer as obras de Satanás. Então, existe um homem que eu preciso confiar na palavra deste homem, e este homem é Jesus. Ah, mas ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E ele não levou só o corpo dele transformado, não. Ele disse que vai levar eu e você. Você crê nisso? E ele diz algo a mais. Ele diz que o nosso coração, ele é enganoso. E ele fala assim, aquele que aceita o Senhor, ele aceita a obra de Cristo. Mas o que é a obra de Cristo? É retirar o véu que te impede de ver o Senhor. Isso é a obra do Senhor na sua vida. Ele veio para levar, conduzir você à presença de Deus. A obra do Senhor é esta. A obra do Senhor não é você sair a evangelizar, isso não é a obra do Senhor, essa é a sua obra, fazendo aquilo que você precisa para agradar ao Senhor. Ele vai usar a sua vida para fazer a vontade dele, mas se você tem a sua obra, fazendo a sua obra, querido, não vai dar certo. Você pode cantar, você pode dançar, você pode rolar, você pode ficar de ponta cabeça, mas se não for o Senhor mexendo na sua vida, para nada vale. Você pode entender uma coisa, e entenda isso. Nós somos uma igreja pentecostal. Às vezes alguns vão ficar de ponta cabeça com os pezinhos para cima. Mas só se Deus mudar realmente algumas coisas na sua vida. Porque Deus não dá nada sem motivo. Para tudo aquilo que o Senhor fez, Ele tem um propósito. E se Ele vai te colocar de ponta cabeça, é porque a tua vida vai mudar por completo. Tudo que há em você vai mudar por completo. Ah, mas vai ficar girando. É porque tem algumas coisas que precisam ser desfeitas na sua vida. Ah, pastor, mas tudo isso eu não sei se é assim. Quando Ana foi encontrada pelo sacerdote, o sacerdote falou, está embriagada. Queridos, até um servo usado por Deus, homem de Deus, pode olhar para você e falar que você está sendo usada ou pelo álcool, por aquilo que você bebeu. Está confundindo até mesmo os sacerdotes. Mas sabe o que acontece? Deus sabe muito bem como fazer na sua vida, o mexer na sua vida. E Jesus, ele veio para tirar esse véu. Mas hoje eu pergunto para você e também para mim, o que há no nosso coração que nos impede de chegar a Jesus? E querido, não existe outra coisa não, a não ser o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado, querido, eu posso dar o nome para esse pecado como agulha. O pecado há várias formas, várias linhas, vários jeitos de você traçar ou tecer a cortina que te impede de ver o Senhor na sua totalidade. O pecado, ele pode ser pequeno, numa palavra, numa confusão, num engano, numa mentira, e tudo aquilo que impede você de chegar ao Senhor. Tem algumas coisas que vão levar o homem para o inferno. E às vezes a gente para e pergunta, o quê? Quando você começa a estudar a palavra, uma das palavras é enganador.
os enganadores, os mentirosos. Vamos parar por aqui, senão vai todo mundo para o inferno. Mas os enganadores irão para o inferno. Por quê? Coração duro, coração de pedra. Mas Deus ele está aqui para tirar essa cortina e fazer com que você esteja não com um véu transparente, mas sem véu algum. O problema é que como você diz, ou o que você diz que Deus é na sua vida? Quem é Deus para você? Quem Ele representa para você? Esse Deus que você diz que é Deus na sua vida, você ama Ele? Você ama Ele de todo o seu coração? Não, pastor, eu não posso amar Ele de todo o meu coração, porque Ele ainda é um coração de pedra. Coração de pedra, querido. Quando peca, não sente peso por pecar. Querido, se você peca e tem medo de confessar para mim, ou falar alguma coisa para mim, não tenha medo de mim não, meu irmão. Confessa logo. Se expõe logo. Diga tudo que precisa. Porque às vezes a gente fala assim, pior é cair nas mãos dos homens do que na mão de Deus, é isso? Porque parece que é isso que o povo ouve. Quando nós falamos, cuida, porque melhor é cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Parece que o povo ouve outra coisa. Parece que quando as pessoas vão confessar para nós, tem medo de confessar para nós. Tem medo de se expor, tem medo de falar assim, eu quero tirar o véu que está no meu rosto. Quando nós olhamos para Moisés, quando ele descia do monte, havia ali o rosto dele brilhava e ele colocou um véu sobre o rosto dele. Mas sabe o que aconteceu? Um dia, aquele brilho foi saindo. E ele continuava com o véu. Mas Deus, Ele quer que eu e você sejamos sem véu algum. Vocês entenderam quando eu falei que parece que é mais difícil confessar o pecado para nós, para mim, para a Célia, para os líderes que tem aqui nesta igreja, do que propriamente para Deus? Querido, para Deus você não confessa pecado. Começa por aí. Para Deus você não confessa pecado. Ele conhece tudo, Ele está em todos os lugares. Se no mais profundo abismo você fosse, lá Ele estaria. Se você no mais alto monte você subisse, Ele também lá estava. Se nas trevas você tentasse se esconder, ali Ele também estava. Não há lugar onde você possa se esconder de Deus. Mas então o que é esse confessar? Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. Curados do quê? Na verdade, querido, é rasgar o véu que te impede de chegar a Deus. Mas algumas pessoas não têm o amor que Deus tem por mim e por você. E eu fico imaginando Deus esperando você realmente sentir ou entregar a Ele um amor genuíno. Dói quando você peca? Não dói? Vai doer. Vai doer. Quando você peca não dói? Quando você faz alguma coisa para Deus, quando você magoa o coração de Deus, dói? Não, pastor, não dói. Eu não sinto nada. Calma, que tem um lago que vai ter uma eternidade e que as coisas vão doer. Mas quem vai para lá? Não vai pessoas não, meu irmão, só vai demônio. Mas, pastor, traz uma palavra mais mansa, tá bom. Não vai arder. Só vai para lá só os filhos do cão. Aqueles que se tornam amigos do mundo se tornam os inimigos de Deus. E parece coisa pouca, mas não é. Queridos, em nome de Jesus, se vocês leem a palavra, vocês sabem que eu estou falando muitas palavras bíblicas aqui. Se eu fosse puxar todas elas, a gente ia um pouquinho mais para a noite. Mas o Senhor, Ele diz para nós que o nosso coração, ele tem que amar a Deus. E eu quero que você reflita hoje, nesta noite. Você ama o Senhor? Você ama a Deus? O pecado ainda dói? Você, quando peca, consegue sentir a dor do coração de Deus?
um coração segundo o coração de Deus. Deus, ele não vai se mover conforme aquilo que ele sente. Ele tem ciúmes de você. Ele tem ciúmes de você. Ele não quer que você erre. Ele se entristece. Ele se alegra. Amém? Isso são características de quem tem alma. São atributos de quem tem alma. Mas ele não é levado pelas emoções. Ele não é levado pelas emoções. E eu quero que você entenda o seguinte: está passando tristeza? Deus continua sendo Deus na sua vida. Pastor, então o que eu faço para sentir dor quando eu peco? A única coisa que você tem que fazer, querido, é alimentar o seu relacionamento com Deus. Eu passava noites jogando videogame, Street Fighter. Faz tempo. É o novo. Passava a noite jogando Street Fighter, era com um, depois com o outro, até chegar no chefão com todos eles. Foi dias, meu irmão. Até que Deus me deu uma surra, e não foi no Street Fighter não, mas foi bem parecido. Eu levei uma peia, como diz aqui no Ceará. Por quê? Porque Deus te ama tanto, tanto, que Ele quer que você sinta ou ouça o que Ele tem para você. Sabe quando o Senhor ele passa com os olhos em toda a terra, Ele está procurando alguém que brilhe diante dos outros. Quando Ele passa com os olhos pela terra, Ele está procurando um adorador de verdade. E eu fico imaginando o Senhor procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem de coração. De coração. Sabe por que eu digo de coração? Porque a palavra está escrito assim: o adorem em espírito e em verdade. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Davi, querido, ele errava muito. Ele errava. Talvez ele tivesse um coração de pedra? Não. Ele tinha um coração que quando ele ouvia, você pecou contra o Senhor. Eu ouço Davi falando nos Salmos: somente contra ti pequei e fiz o que aos teus olhos eram maus. Caía no chão e ficava orando. Quando ele adulterou com Betseba, é isso? Ele foi para o chão e ficou uma hora ali, chorando. Quantas horas você ficou chorando porque você pecou contra Deus? Quanto tempo de tristeza você sentiu pela distância de Deus? Aonde doeu quando você pecou contra Deus? Depois me chamam de chorão. Mas quando você peca, dói? Deus, eu pequei, Deus. Eu pequei. Contra ti somente pequei. Deus está olhando. Ele está procurando alguém que o adore de verdade. Você já amou alguém de todo o teu coração? Olho no olho, fala assim: eu não vivo sem você. Aí você faz alguma coisa e você tem a possibilidade de perder aquela pessoa para o resto da tua vida. E você chora da mesma maneira que você chora para Deus quando você peca. É assim. Quando você peca para Deus, às vezes você não tem nem 15 minutos de arrependimento e já acha que se arrependeu. E outra, arrependimento não é sentimento. Arrependimento é a atitude de não fazer mais. Mas eu fico pensando no coração de Davi quando ele falou: Senhor, eu pequei contra ti. Ele se joga no chão e fica quantos dias? Quem lembra? Ô, glória! Vou deixar vocês pesquisar. O pessoal achou até que ele morreu. Ficou ali, orando, buscando, chorando. Está vivo, só para você ter uma ideia quantos dias ele ficou. O menino ainda vive, quantos? Vou contando aí. Se eu não estou enganado, são 7 dias. 7 dias ele ficou chorando. Ah, Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, me perdoa. Pastor, eu fiz tal coisa, estou perdoado? Para mim que você pecou. Chega,
chora e vai embora, até às vezes planejando um novo pecado. Você não ama a Deus. Pastor, vira essa boca para lá. Você não ama a Deus. Se você amar a Deus, vai doer. Mas quando você conseguir tirar o véu, querido, pastor, o que eu faço para sentir isso de volta? Como diz, não existe o outro amor, é um amor só. Não é voltar ao primeiro amor que você teve pelo Senhor. Ele tem um só, meu irmão. E é Ele mesmo que você vai ter que zelar por esse amor. Zela por esse amor que você tem por Deus. E agora tira as cascas que nós vamos colocando do mundo, essa adoração que nós vamos trazendo do mundo. Moisés, ele chegou para Faraó, e Faraó, ele falou assim, deixa esse povo adorar ao Senhor. Ele disse assim, vá, mas não vá muito longe, fica pertinho das canções que eu tenho, fica pertinho das bebidas que eu tenho, fica pertinho das coisas que eu tenho. Não vá muito longe, porque o Egito também é bom. Para adorar ao Senhor não precisa ir muito longe. Que quarto secreto o quê? Fica aqui junto com a gente, você adora só uma horinha. Uma hora, querido. Às vezes é muito. Às vezes é muito para aqueles que não querem ficar o resto dos seus dias na casa do Senhor. Faz-me, Senhor, viver todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Tem alguns que, vamos para a casa do Senhor, amanhã eu vou. Não é tão importante assim. Tá bom, meu irmão. Você quer dizer que na igreja não precisa você vir para que você possa sentir ao Senhor. E os outros atributos que Deus disse que é para você ser, para ser povo de Deus. Cuidar dos órfãos e das viúvas. Tem ido? Tem dado esmola? Tem amado? Tem perdoado? Se você não tem e não está conseguindo fazer um desses atributos que eu estou falando aí, ou qualidades, perdão, ou serviço, sei lá. Venha para a casa do Senhor que você está precisando. De muito amor de Deus. Mas por que, pastor, você está falando isso? Para que você veja, tenha uma DR com o Senhor hoje. Maia, como é que é? É isso mesmo? Discutir relação com o Senhor. Você ama a Deus. Eu queria que você conseguisse chegar na presença de Deus e falasse assim, Senhor, o Senhor está me fazendo mais do que vencedor. O Senhor está me dando toda a vitória. Querido, sabe como nós estamos levando o evangelho para as pessoas? Olha, Jesus já pagou todo o preço. Ele já foi para a cruz. Ele já morreu por você. Ele verteu o sangue dele. Ele sofreu todo o cuspe na cara. Já recebeu as chicotadas. Sabe para quê, querido? Para te dar liberdade. Para te dar salvação. Tudo que você precisa, você vai receber. Agora, isso sou eu evangelizando. Tá? Agora, pega Jesus evangelizando. Toma essa cruz e me segue. Vem morrer comigo. É diferente o tipo de evangelismo do Senhor. O Senhor, Ele não chega falando assim, eu vou te dar tudo. Não viva pelas promessas que você tem. Não viva pelas promessas que você tem. Porque até algumas canções dizem que você vai morrer e elas vão se cumprir na sua vida. E eu digo para você, cuidado. Porque isso não é uma verdade. Leia Hebreus no capítulo 11. Aqueles os quais Deus prometeu, mas não aconteceu na vida deles. E aí, foram para onde? Ah, pastor, vira sua boca para lá. Vai ler Hebreus. Mas nós fazemos canções. Fazemos canções, querido, que quando eu estiver lá na frente e todo mundo me vê na vitória, eles vão ver. Para aí, meu irmão. Tem alguma coisa errada nessa canção. Essa canção é uma canção de vingança. Está mostrando para os outros que você é uma pessoa vitoriosa. Sabe?
Então entenda que o Senhor, Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele genuíno. Genuíno. Sabe o que o Senhor está esperando? É que você examine o teu coração. Como Davi falou, Senhor, examina os meus rins. É aqui que está o rim. Estou colocando aqui, é aqui. Senhor, examina os meus rins e vê se há alguma impureza, se há algum pecado. Sabe o que Deus disse, né? Um dia eu fiz essa oração. Pergunta para a Célia onde eu fui parar. O pastor Eli foi me visitar, com cólica no rim. Falei, pastor, bora cá. Se o Senhor trouxe nós dois aqui, deixa eu confessar algumas coisas. Estava cheio de pedra. Cuidado com aquilo que você ora? Não, querido, tenha coragem para orar. Até isso que eu orei. Eu lembro do Duda que um dia chamaram ele para expulsar um demônio. E daí eu falei, e daí, Duda, como é que foi? Ele falou assim, eu queria ir. Eu falei, por quê? Que eu queria chegar lá e fazer o cão ser usado. Dizem que o cão, quando está endemoniado, fala todos os erros nossos. Conta mais, que eu quero saber onde é que eu tenho que consertar. Mas tem uns, meu irmão, que eu aperto para que te quero. Um dia nós falamos para uma pessoa, e aí, a pessoa está amarrada? Tá amarrado, pastor. É só entrar ali, está na cama lá amarrado, que a gente não conseguiu. Estava amarrado mesmo. Não vou contar onde era, mas estava. Não era esse tipo de amarrar, meu irmão. Não se amarra ninguém, não. Mas isso é outra história. Eu estou falando isso para a gente descontrair um pouquinho. Mas o Senhor, Ele está com olhos dentro de você. Olhos não é óleo não. É olhos. Ele está enxergando você de dentro para fora. Como é que está o teu coração? Eu não sinto nada não, pastor. Eu peco, posso pecar, continuar pecando, que eu não sinto mais nada. A cortina, meu irmão, tá grossa, viu? Tá grossa. Você fez o véu que Ele rasgou. Porque quando Ele morreu para que aquilo que te separasse de Deus fosse rasgado e você tivesse livre acesso para com o Pai. Acorda a pessoa que está do seu lado. Amém? Quando tem libertação, meu irmão, sabe o que acontece? Você tem que entender o que está acontecendo com a tua vida e você vai. Satanás quer que você durma. O arzinho condicionado tá bom. Irmão, ponte em pé. Mas hoje o Senhor está aqui trazendo libertação, em nome de Jesus. Teu coração precisa ser lavado e limpo pela palavra. Se realmente você chega para orar e você não consegue mais sentir Deus na tua presença, Deus do teu lado, falando com você, e você vê todo um ambiente, parece, querido, que Deus vai arrebatar você. Você precisa de ajuda. Entra no teu quarto em secreto e Ele vai falar contigo. Sabe o que o Senhor quer cantar? Quem já ouviu o Senhor cantando? Quando você pega as canções que você leva para Ele, Ele te revela que você está fazendo toda a vontade dEle, mesmo errando, você vai consertando os teus erros. E Ele olha para você e fala assim, encontrei um, parecido com o Davizinho, mas um que tem um coração, segundo o meu coração, que se arrepende e volta. E Deus fala assim que esse homem é um homem segundo o coração dele, cheio de erro, meu irmão, cheio de falha. Pecou, digno de ser morto, pela lei autorizado a morrer. Mas Deus olhou para ele e falou assim, um homem que tem um coração segundo o coração de Deus. Quando isso, pastor? Quando você aceita Ele, o teu coração de pedra é retirado e vem um coração de carne, diz a palavra. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, significando que você tem um coração sensível à presença de Deus. O homem que obedece ao Senhor e caminha na sua lei, esse é bendito pelo Senhor, amado por Jesus e será amado pelo Pai. Este é quem me ama, aquele que guarda os meus mandamentos no seu coração. Esse é o que me ama. E eu também o amarei. Meu irmão, em nome de Jesus, o que você precisa
para ter um coração de carne, é reconhecer que Jesus está ali, morreu por você, pagou o preço, e hoje Ele só dá uma condição para você: reconhecer a cruz dele. Todo o teu pecado passado, todo o teu pecado que você cometeu até os dias de hoje, Ele disse assim: eu não consigo viver sem você na eternidade. Eu te amo tanto, tanto, que eu pago o preço. E se você ama o Senhor, e eu quero que você pense nisso, ame ao Senhor da mesma maneira que Ele te amou. Ame ao Senhor da mesma maneira que Ele te amou. Ele te amou tanto, que Ele daria e deu a vida dele por você. Ele deu a vida dele por você. Você ama tanto o Senhor que você deve parar de costurar a cortina ou tecer a cortina, ignorando a obra que Ele fez na cruz. Para de pecar, que o pecado seja um acidente na sua vida. Porque quando você costura, quando você comete o pecado sabendo que está cometendo o pecado, você está se distanciando do Senhor. Um abismo chamando outro abismo, e isso vai te separando de Deus. Mas se você ama a Deus, você vai rasgar esse véu que você está construindo, esse tecido que você está construindo. Você vai rasgar esse véu fazendo o caminho correto. E sabe o que Deus está fazendo? Ele está procurando alguns que estavam fazendo uma coisa errada, fazendo algo que separava ele do Pai e dele mesmo. E Ele está olhando alguns vindo na direção dele. Eu fico imaginando isso. Algumas pessoas conseguindo rasgar o véu, mas às vezes não conseguem rasgar totalmente. Eles conseguem se livrar de algumas coisas, mas outras coisas, queridos, tem uma consequência. Tem uma consequência. Às vezes dói na mão. Isso significa que quando você está tirando o tecido que está separando de Deus, Deus está olhando você, vindo na direção dele. E eu fico imaginando Deus fazendo: tem um adorador aqui. Aí Ele para e fala assim: esse homem me ama, essa mulher me ama. Eu já rasguei um véu, e esse outro véu que ele estava construindo, agora ele está desfazendo. E alguns encontram o favor de Deus. Quando você está indo na direção do Senhor, Ele diz: esse me aceitou de todo o seu coração. E é como se, quando você está falando: Deus, eu te quero, Deus, eu te quero, eu te amo, Senhor, eu não quero viver sem o Senhor. Rasga-se tudo. E o teu pecado é perdoado. E eu fico imaginando o Senhor olhando, fecha os teus olhos agora um momento, o Senhor olhando para você, lutando contra o pecado que queima dentro de você. Às vezes o pecado queima como um câncer dentro de você. Você quer lutar contra esse pecado, mas às vezes não consegue livrar dele porque você ama o prazer que o pecado dá, essa falsa alegria. Mas o Senhor está vendo você sair deste pecado, se livrando deste pecado, confessando os teus pecados, se humilhando e tendo coragem de se humilhar e dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, eu te amo tanto. O Senhor, Ele olha para você e Ele quer cantar uma canção. Talvez a mesma canção que você canta para Ele. Ele quer, e de onde Ele está cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Meu filho, lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. O Senhor, Ele quer cantar para você. Ele diz para você: aquela cruz, eu enfrentei ela porque eu te amo. Eu enfrentei as dores,
Eu enfrentei as dores que me afastavam de ti. Eu enfrentei tudo porque eu não suportava viver distante de ti. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. E nada vai me impedir de chegar até você. Ele lutou contra muitos. Ele fez aquilo que perante os homens era difícil, só para chegar diante de você, todo moído, todo marcado com dores, marcado nas mãos e em sua pele sangrentada, cheia de sangue, com os olhos lagrimejando e dizendo: eu não consigo viver sem você. Eu te amo tanto que eu não suporto viver uma eternidade sem você. Eu te amo. E eu vim aqui nesta noite para dizer algo lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Meu filho, lindo, lindo, lindo és. Glórias. Talvez ele esteja com uma voz muito parecida com a minha agora, se entristecendo com os teus pecados. O nosso Deus não é um Deus que vai te matar. O nosso Deus é um Deus que está aqui para dizer: eu te perdoo, eu te amo tanto que eu não suporto viver a eternidade sem você. Mas o Senhor hoje também está dizendo para mim e para você: vem e me segue. Tome a sua cruz, vem e me siga. Me siga, não vai ser fácil. Eu não quero te enganar. Não vai ser fácil. O mundo vai tentar te levar. O corpo pelo qual você está vivendo momentaneamente, ele vai pedir para você pecar. Mas eu estou preparando para você na eternidade uma mansão. Eu estou levando para você para um lugar onde não haverá mais lágrimas, nem choro, nem inveja, nem angústia, nem sentimento algum que te impeça de ser feliz. Eu estou levando você para uma cidade onde tem ruas de ouro, uma cidade celestial, onde o próprio Deus é a luz daquele lugar, onde os teus olhos não viram, nem o teu coração sentiu, nem penetrou no teu coração o que os teus olhos hão de ver para aqueles que amam o Senhor. O Senhor, em Hebreus, no capítulo 5, ele diz que ele não queria passar pela cruz. Um sentimento de enfrentar a dor, de enfrentar a cruz. Jesus, ele não teve a vontade de ir para a cruz. Ele falou: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba. Mas por amor, ele enfrentou tudo. Por amor, ele enfrentou tudo. Hoje, o Senhor está dizendo para você: tome a cruz e me siga. É só a porta da eternidade, das mansões celestiais. Amém? Só que o Senhor, ele não é um Deus carrasco. Ele, na Bíblia diz que isso aqui, na mão de um homem, no Velho Testamento, simbolizava autoridade. E ele tem uma ferramenta para dar cajadada, varada. É uma coisa boa, pois com varas de amor ele diz que te ama. E hoje em dia, para nós como pais, parece ser tão difícil usar uma vara ou um cajado. Mas sabe o que acontece? Deus deu uma autoridade para Moisés. Ele subiu no monte. Ele disse para mim e para você: está vendo isso aqui? São as leis.
ele chegou para conduzir o povo, e chega lá, sabe o que ele fez? Vendo que o povo estava pecando, ele fez isso aqui, ó. Quebrou as leis. Para alguns, acham, meu Deus, o pastor jogou a Bíblia no chão. E Moisés que jogou a lei, estava lá, face a face com Deus, tete a tete, tendo um relacionamento lá. Senhor, vamos discutir a relação aqui, bora. Ele fala assim, vai lá e agora conduz o teu povo. É isso que ele falou assim, não, Moisés, volta, porque esse povo pecou. Esse povo pecou e é o teu povo que pecou. Já não era mais de Deus, é de Moisés. Ele quebrou a lei. Quantas vezes, ao invés de você guardar essa lei dentro do teu coração, você jogou ela no lixo? Passou por cima dela, quebrando as leis que Deus te deu, sentindo a vontade de errar. Chega lá embaixo, querido, no pé do monte, em Êxodo 32, chega no pé do monte lá, sabe o que acontece? Arão estava lá, chega lá e fala assim, olha, o povo já estava indignado, cadê Moisés? Morreu lá, estamos sem esse Deus. Arão, irmão de Moisés. O que acaba acontecendo? O povo fala assim, faz aí um Deus para nós. Aí Arão fala assim, olha, pega os brincos das mulheres e das crianças e vamos fazer aqui um bezerro. Sai do Egito para fazer um bezerro no meio do nada. Chega lá, diz que Arão disse para Moisés, Arão disse para Moisés, surgiu um bezerro aqui. Ele mesmo tinha feito. Querido, mesmo assim, Deus deu a oportunidade de não matar Arão. Arão ficou vivo. Mas, se você olhar ali em Êxodo 34, a primeira coisa que ele diz é o seguinte, ele diz assim, Moisés, agora faz você as tábuas com as tuas mãos. Por que eu estou dizendo isso, querido? Primeiro você tem que entender que você tem que amar a Deus acima de todas as obras que você faz. E quando você ama a Deus, você consegue se arrepender. Mas arrependimento precisa de restituição. Arrependimento precisa de princípios de restituição. Arrependimento vai fazer com que você tenha o segundo momento, começar tudo de novo. Onde você errou? Não, pastor, por enquanto não está doendo. Não está doendo até eu continuar. Porque se você errou, você vai ter que começar tudo de novo. Tudo de novo, volta para o início. Vai fazer você as pedras que você quebrou. Sabe as pedras da lei que eu tinha feito, escrito com o dedo de Deus? O próprio Deus tinha escrito ali aquela tábua, eu fico imaginando as tábuas de pedra que Deus tinha feito, o valor histórico que isso ia ter hoje. Imagina uma pedra dessa, escrita com o dedo de Deus, que valor ia ter? Aí Moisés chega lá e quebra. Aí Deus fala assim, onde foi que você quebrou a minha lei? Onde foi que você pecou contra Deus? Ou volta para o começo, meu irmão. Volta para o início. E ali, querido, ele teve que voltar e ficar 80 dias no monte. 40 da primeira e 40 da segunda. 40 dias da primeira vez e 40 dias na segunda vez. Sem comer e sem beber. Muita gente diz, quantos dias Moisés ficou no monte? 80, agora você sabe que é 80. 40 da primeira mais 40 da segunda. Passou todo o tempo lá de novo. Mas Deus deu para Moisés a oportunidade de fazer tudo de novo. Mas Moisés também fez algo para o povo. Vocês têm uma chance de voltar. Ele pegou, fez um risco no chão e falou, quem é pelo Senhor? Passe para cá. Quem aceita o Senhor Jesus? Vem para cá. Quem quer ficar no caminho e não cair, não quer errar, passa desta linha para cá. Só os levitas passaram. Quando os levitas passaram, Moisés deu uma ordem para eles. Mata os teus irmãos e todos os outros. Pastor, que loucura é essa? Entenda.
separação do santo e do profano. Havia um bezerro feito de brincos. Eu fico imaginando, vou eu falar, não que isso simbolize alguma coisa, mas aquilo que vem nos nossos ouvidos nos fazem ter um bezerro de adoração a outros deuses. Às vezes nós temos no ouvido, na orelha, alguma coisa que nós queremos adorar. Cuidado que aquilo que você adora, você se torne igual a ele. Mas vamos continuar, o nosso Deus é um Deus de começos, de recomeço. Aquele que era digno de morrer, Davi, que eu já estava falando dele, pecou, amém? Mas se arrependeu. E Deus fez dele, continuou sendo rei em Israel. Mas as consequências vieram. Não muda. Quebrou a tábua da lei. Tem consequências. Na minha vida é assim, não é diferente da tua. Um homem que teve um filho fora do casamento, pecou contra a esposa, contra Deus, errou, pediu perdão para Deus, Deus me perdoa, Deus falou, eu perdoo, tem a consequência, teve a consequência com Davi, mas sabe o que ele disse? Vai ficar na minha presença, eu perdoo todo o teu passado, mas as consequências ficam, e o nosso Deus, querido, é um Deus que vai ter estas consequências até a 4ª geração sua. Ah, pastor, vira essa boca para lá, leia a palavra e você vai ver que isso é a realidade até os dias de hoje. Não vamos entrar nesse assunto, deixa o pastor Cote entrar. Amém? Outro momento. Deus, ele mostra para mim e para você que ele é um Deus que quer fazer com que você seja bem sucedido em tudo. Mas, querido, cuidado com a caminhada que você está tendo. Cuidado com os véus que você está preparando. O Senhor, ele quer tirar tudo isso. Não adianta você dizer que ama o Senhor e continuar no erro. Ah, mas pastor, eu não consigo ser perfeito. Talvez você não consiga ser perfeito, mas vai viver dando essa desculpa para Deus? Vai continuar pecando, deliberadamente pecando? Leia a palavra em Romanos, no capítulo 1. Está pecando porque quer pecar? Deus vai entregar alguns aos seus próprios desejos. E alguns vão receber em si mesmo o castigo que é necessário. E aí, meu irmão, o que você vai fazer? Ah, pastor, mas isso não vai me levar para o inferno. Mas você vai ter uma tribulação tão grande aqui nessa terra. Ah, mas não vai me levar para o inferno. Então vá vivendo isso daí para ver se você não vive o inferno aqui. Não é a realidade. Não estou mentindo, meu irmão. Mas consequências dentro do teu coração, Deus pode chegar e falar assim, está voltando, não quero errar, não quero pecar, não quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu te quero, Senhor. Riqueza não vai te levar para o céu. Pobreza não vai te levar para o céu. Nem riqueza e nem pobreza vai te levar para o céu. Mas um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita jamais. Você precisa entender que Satanás, ele está agindo até hoje para matar, para roubar e para destruir você. Mas ele está querendo roubar as tuas riquezas, a tua saúde? Não, ele está querendo roubar a sua fé e o seu amor a Deus. É isso que Satanás está lutando. Se você continuar deixando Satanás entregar esses pratos de lentilha para você, vai chegar um momento que você não vai sentir Deus na sua vida. Hoje o Senhor está tendo uma DR com você. Não fique em cima do muro. Decida amar a Deus. Não se conforme com as impurezas deste mundo. Tem pratos, querido, de lentilhas. Pratos e pratos. Existem muitos vícios que você precisa se separar. Não estou falando só de droga não, querido. Estou falando de tudo. Há coisas que você precisa parar, falar assim, eu vou ficar 1 mês sem celular. Deus está trazendo para você uma medida. Às vezes, querido, você tem que sair da faculdade, você tem que sair do teu emprego. Às vezes você tem que ser radical e falar, eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu estou esfriando, a fé está sumindo. 30 dias de férias pode.
Para Deus, não. Um dia nós falamos para uma pessoa, saia do teu emprego. Ela saiu do emprego. Fizemos de tudo, querido, para que ela se mantesse. Mas quem vai definir o seu final é você e não eu. Os líderes deste lugar só vão estar dizendo assim para você, ó. Cristo, 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 Cristo. Não sejam meus imitadores, sejam dele, sejam dele. Dói? Se não doer, querido, tem alguma coisa errada. Esse crente está com defeito. Crente que é crente, ele não faz barulho. Ele sente quando está se afastando de Deus. Mas ele sente quando ele está bem pertinho de Deus. Deus quer inundar você, quer trazer tanta alegria dentro de você, quer fazer você tão satisfeito. Deus quer que as pessoas vejam Ele em você. Ele quer que as pessoas vejam que você foi tão tostado pelo fogo dele, que eles veem Deus em você. Ser mais que vencedor não é viver sempre em vitória. Ser mais do que vencedor é vencer sim, mas quando erra, aprender com os erros e não cometê-los de novo. Isso é ser mais que vencedor. Mais que vencedor não é viver vencendo, vencendo, vencendo. Mais que vencedor é você saber para onde você vai.